Absalão tratou o caso de Tamar como um caso político. Falou, pera, não chora, fica aqui em casa e não conta para ninguém. Davi não resolveu o caso. Mas a Bíblia diz que Davi chorou quando Aminon morreu. Mas você não viu Davi chorar por Tamar. Você vê pastores lamentando por um outro que caiu. Mas eles nunca procuram saber da irmã, da mulher que o cara caiu. Onde está a irmã que soltou os áudios falando do Samuel Mariano? A igreja cuidou dela? Pelo que sei, ela foi expulsa da igreja que congregava na Paraíba. E onde está o Samuel Mariano? Por que a igreja não cuidou dela? Ela não presta? A Jezabel derrubou um ungido. Por que a igreja não cuidou dela? Por que a igreja não cuida das mulheres? Por que elas são sempre os satanás? E nós sempre os homens de Deus? Não deveríamos nós não cairmos por sermos homens de Deus, aspas, né? Porque nós não somos incaíveis. E eles deveriam cuidar delas? Não. Por que acontece isso? Por que as Tamares são tratadas assim? Onde estão as mulheres que caíram juntamente com pregadores, cantores? Onde estão essas mulheres? A igreja tratou dessas mulheres? Procurou conversar com o esposo, se fossem casadas, para o esposo perdoar e, se der, manter o casamento? Deu um auxílio psicológico para essa mulher? Ajudou essas mulheres? Por que as mulheres não são ajudadas? Porque há um machismo escancarado nas igrejas. E quando um homem cai com uma mulher, um famoso, a irmã é sempre a maldita da história. A mulher é sempre o lixo da história. É por causa dela que ele caiu. E nunca é por causa do homem. Você viu Natan repreendendo Batseba? Não. Mas você vai ver Natan repreendendo Davi. Porque a maioria dessas coisas que acontecem são com ovelhas vulneráveis, mulheres vulneráveis. E a igreja passa um pano para eles. A igreja passa pano para pastor que adultera. E trata as irmãs como ele derrubou o nosso pastor, nosso líder, nosso homem de Deus, mas ele vai ficar firme aqui com a gente. Pessoas que adulteram precisam entender algumas coisas. Que quando você adultera, o seu leito tem mácula. Segunda coisa, quando você... O que seria o leito com mácula? Mancha, sujeira? É uma mancha, cara. Salomão disse, e ele sabia do que estava falando, porque estava falando do pai dele também, o pai dele estava incluso na história. Salomão disse que aquele que adultera, a vergonha nunca mais sairá dela. Nunca mais sairá dessa pessoa. Entendeu? Tem um monte de gente no Brasil que prega e que caiu. E todas as vezes que eles pregam, no meio da pregação, eles têm um seguro. Vamos pedir perdão a Deus. Porque o problema não é Deus não te perdoar. Deus perdoa, mas às vezes a pessoa não consegue se perdoar. Então eu penso que a igreja deveria tratar melhor essas mulheres, que são vítimas também. O senhor estava no raciocínio ali, aquele que adultera tem que entender algumas coisas. O seu leito tem mácula. Primeiro, o leito tem mácula. Segundo, quem adultera e é perdoado por Deus, precisa entender que existe um tempo chamado tempo do apedrejamento. Davi, depois do adultério, ele foi apedrejado por Simei. Davi andando em Simei apedrejando, eu disse, vou matar. Ele disse, não. Davi disse, não. Quem sabe é Deus que está permitindo isso. Então, esse tempo de apedrejamento, não estou dizendo que a igreja vai matar o cara. Esse tempo de apedrejamento é o tempo da sua desconfiança, que as pessoas não vão mais confiar em você. Faz parte do processo. Faz parte do processo. As pessoas te olhar com outros olhos, faz parte do processo. Porque você caiu. Porque do mesmo jeito que as pessoas tinham expectativa a seu respeito, criaram expectativa a seu respeito, elas criam ojeriza a seu respeito. Tá? Eu não digo que tempo perdoa pecado. Por isso não acredito que pessoas que pecam e são disciplinados e proibidos de participar da ceia, o tempo de 3 meses, 6 meses, resolve. A Bíblia diz que quem confessa aí deixa, alcança, não é alcançará, alcança misericórdia. Agora, por que esse mesmo tratamento que é dado para as pessoas comuns da igreja não são dados para grandes líderes?
que cometem pecados, assédio. E parece que tem um foro especial que vai lá e fala assim, mas não disciplinamos que a esposa do pastor não... A esposa do pastor não... Falou que não aconteceu nada. Claro que ela vai falar. Ela depende dele emocionalmente, financeiramente, sentimentalmente, psicologicamente. Eles não deixam as mulheres trabalhar para não criar dependência financeira, que é uma maneira de mantê-las debaixo das suas tutelas, debaixo do seu domínio, debaixo da sua ditadura. Infelizmente, né? Essas coisas acontecem. Ouça o que eu estou dizendo aqui. Grave, está sendo gravado o que eu estou dizendo aqui. E depois você entra no podcast daqui a alguns dias e pegue essa parte e você vai ver quantas denúncias serão feitas por pessoas por mulheres que foram traídas, que caíram com homens de Deus. Traídas e traíram, né? Traídas e traíram. Como foram tratados pela igreja. E como que os caciques foram tratados pela igreja. Como que os tamós foram tratados pela igreja. Como são tratados até hoje. E essas Tamares... Você sabe que fim deu Tamar? Qual? Não sei, porque a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que ela chorou. Que Absalão matou Aminon. Davi chorou por Aminon. Não chorou por Tamar. E ninguém sabe que fim Tamar deu. Isso é muito forte, né? Porque geralmente, infelizmente, é isso que acontece com as mulheres que se envolveram em situação nesse contexto, né? Se fala da pessoa, perdoa a pessoa do sexo masculino, em contrapartida, a mulher some da história, né? Porque a igreja é machista, né? Ou você acha que não? Não dê sua opinião, porque você pode complicar depois. Não, eu só ouço, né? Mas a igreja é machista, né? A liderança da igreja é machista, tu tem essa concepção? Eu não tenho essa concepção, tenho essa certeza. A liderança é machista.